Às vezes, o que mais chama a atenção não é algo grandioso, nem um momento espetacular que todos veem, mas sim aquele pequeno gesto que ninguém percebeu, exceto você. E talvez no fundo exista uma sensação difícil de explicar, como se aquilo tivesse um peso maior do que parecia. Talvez tenha sido uma escolha silenciosa, algo que você decidiu fazer diferente mesmo quando ninguém estava olhando. Talvez tenha sido não reagir como antes, não dizer o que normalmente diria, ou até mesmo dar um passo atrás quando tudo dentro de você queria avançar com força. E o curioso é que depois disso algo mudou. Não necessariamente ao seu redor de forma visível, mas dentro de você. Um tipo de quietude diferente, um leve deslocamento, como se uma peça tivesse sido movida em um lugar que você ainda não consegue ver completamente. Muitas pessoas passam por momentos assim e ignoram, pensam que foi só mais um dia, mais uma decisão qualquer, mas há ocasiões em que a vida parece responder de forma sutil, não com respostas diretas, mas com uma sensação persistente de que algo foi notado. Não como uma validação externa, não como aplausos, mas como uma espécie de eco interno. E é aí que começa algo interessante. Porque quando alguém atravessa esse tipo de momento, geralmente não acontece do nada. Não é um evento isolado, é como se fosse o ponto de convergência de muitas coisas que vieram antes. Experiências, erros, aprendizados, frustrações que ninguém viu, escolhas difíceis que não tiveram recompensa imediata. Você já percebeu como algumas das decisões mais importantes da sua vida não foram aquelas que mudaram tudo instantaneamente, mas aquelas que, no momento, pareciam pequenas demais para importar? E ainda assim, são essas que, com o tempo, começam a redesenhar quem você é. Talvez o que você fez recentemente tenha sido exatamente isso, algo que não gritou, não brilhou, não chamou a atenção, mas carregava um tipo de integridade que você demorou muito tempo para construir. E quando alguém chega nesse ponto, existe uma sensação estranha que começa a aparecer. Uma mistura de calma e expectativa, como se algo estivesse se reorganizando, não de forma mágica ou instantânea, mas de um jeito silencioso, quase imperceptível. E aqui está a parte que pouca gente fala. Esse tipo de mudança nem sempre vem com clareza. Na verdade, muitas vezes ela vem acompanhada de dúvida. Você pode estar se perguntando se fez a coisa certa, pode estar revisitando a situação na sua mente, tentando entender se deveria ter agido diferente. Isso é natural. Mas, ao mesmo tempo, há algo em você que sabe, não de forma lógica, não com argumentos perfeitos, mas como uma sensação firme, mesmo que sutil. E talvez seja exatamente isso que torna esse momento tão significativo, porque não se trata apenas do que aconteceu fora, mas do que foi transformado dentro. Existe uma ideia que algumas pessoas começam a perceber com o tempo. Certas mudanças importantes na vida não começam com grandes oportunidades, começam com alinhamento interno. Com aquele momento em que, pela primeira vez em muito tempo, você age de acordo com quem está se tornando e não com quem foi condicionado a ser. E quando isso acontece, mesmo que discretamente, algo começa a se abrir. Não como uma promessa garantida, não como um roteiro já escrito, mas como uma possibilidade real, uma abertura. Como se a vida começasse a responder não ao que você quer, mas a quem está se tornando. E isso muda tudo, porque de repente não é mais sobre esperar por um grande momento para finalmente sentir que algo vai acontecer. É sobre perceber que certos momentos já estão acontecendo, só que em uma frequência mais silenciosa. E talvez, só talvez, aquilo que você fez recentemente tenha sido um desses momentos. Não como um evento isolado, mas como um sinal de que algo dentro de você cruzou um limite invisível. E quando esse tipo de limite é cruzado, dificilmente a vida continua exatamente igual. A questão não é se algo vai mudar. A questão é, você vai perceber quando começar? E isso nos leva a algo ainda mais profundo, porque se você olhar com atenção, talvez perceba que essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu, mas pode ser a primeira vez que você está pronto para entender. Se você olhar um pouco mais para trás, com honestidade, talvez comece a perceber que esse momento não surgiu do nada. Ele tem raízes.
pequenas, quase invisíveis, mas profundas. Há um padrão que muita gente só reconhece depois de um tempo, a sensação de estar sempre dando mais do que recebe, de fazer o certo mesmo quando seria mais fácil fazer o contrário, de escolher o caminho mais difícil sem entender exatamente por quê. E isso cansa. Cansa de um jeito que não é só físico, é um desgaste silencioso. Porque em muitos desses momentos parece que nada muda, parece que ninguém vê, parece que tudo continua igual independentemente do esforço que você faz para agir de forma diferente. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez já tenha se perguntado em algum ponto se valia a pena continuar sendo assim. Se não seria mais fácil simplesmente se adaptar ao que todo mundo faz, reagir do jeito que esperam, parar de segurar tanto, parar de pensar tanto. E ainda assim, você não fez isso. Não completamente. Mesmo com dúvidas, mesmo com momentos de frustração, houve algo em você que continuou escolhendo um certo tipo de caminho. Não perfeito, não sempre coerente, mas consistente o suficiente para moldar quem você está se tornando. E é aqui que algo importante começa a tomar forma. Porque muitas pessoas acreditam que transformação acontece em grandes viradas, em decisões radicais, em mudanças visíveis, em eventos que marcam um antes e depois. Mas na prática, a maioria das mudanças reais acontece de forma quase invisível. Acontece quando você começa a reagir de forma diferente a situações antigas. Acontece quando algo que antes te abalava profundamente agora te atravessa de outro jeito. Acontece quando você percebe que não precisa mais provar certas coisas, nem para os outros, nem para si mesmo. E, curiosamente, essas mudanças internas costumam vir acompanhadas de uma sensação estranha de deslocamento. Como se você não fosse mais exatamente quem era, mas também ainda não soubesse completamente quem está se tornando. É um território intermediário. E esse território pode ser desconfortável, porque enquanto você muda por dentro, o mundo ao seu redor continua reagindo como se nada tivesse mudado. As mesmas pessoas, os mesmos padrões, as mesmas expectativas. E isso cria um tipo de tensão silenciosa. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começa a sentir que certas conversas já não fazem tanto sentido, que certos comportamentos já não combinam com você, que certas versões suas ficaram para trás. Mas, ao mesmo tempo, não há um mapa claro do que vem depois. E é exatamente nesse espaço que muitas pessoas desistem. Não porque não são capazes, mas porque esse meio do caminho parece confuso demais. Só que se você chegou até aqui, se passou por tudo isso e ainda assim se questiona, continua refletindo, continua tentando entender o que está acontecendo dentro de você, isso já diz muita coisa. Porque esse tipo de consciência não aparece por acaso. Ela costuma surgir quando alguém, mesmo sem perceber completamente, começa a se afastar de padrões antigos e a se aproximar de uma versão mais autêntica de si mesmo. E isso não é confortável. Na verdade, muitas vezes parece o oposto. Pode parecer solidão, pode parecer dúvida, pode parecer que você está perdendo algo, antes mesmo de ganhar qualquer coisa em troca. Mas talvez essa não seja a melhor forma de olhar para isso. Talvez o que esteja acontecendo não seja uma perda, mas um ajuste, um reposicionamento interno. Como quando você muda levemente a direção de algo e no começo quase não percebe diferença, mas com o tempo o destino final se torna completamente diferente. E talvez aquele gesto que você fez recentemente, aquele que parecia pequeno, quase insignificante, tenha sido exatamente isso. Um ajuste, um daqueles momentos em que, sem fazer alarde, você escolheu alinhar suas ações com algo mais profundo dentro de você. E quando esse tipo de alinhamento começa a acontecer com mais frequência, algo muda na forma como você se relaciona com a própria vida. Você começa a confiar um pouco mais na sua própria percepção. Começa a depender menos da validação externa. Começa a perceber que algumas respostas não vêm de fora, mas emergem de dentro, aos poucos. E isso altera tudo. Não porque resolve todos os problemas, mas porque muda o ponto de onde você está olhando para eles. E talvez seja por isso que depois daquele momento recente, ficou essa sensação difícil de explicar.
como se algo tivesse sido registrado, não no sentido literal, mas no sentido de significado. Como se a vida, de alguma forma, respondesse não apenas ao que você faz, mas à intenção por trás disso. E quando intenção e ação começam a alinhar, mesmo que imperfeitamente, é como se uma nova fase começasse a se desenhar. Ainda sem forma clara, ainda sem garantias, mas diferente o suficiente para você perceber que não está mais exatamente no mesmo lugar de antes. E isso nos leva a uma pergunta que começa a surgir quase inevitavelmente. Se isso tudo faz parte de um processo, então o que exatamente está mudando em você? Talvez a mudança mais difícil de perceber seja aquela que não altera imediatamente o que está fora, mas transforma silenciosamente a forma como você enxerga tudo. Porque, no fundo, o que começa a mudar não é só o que você faz, é o significado que certas coisas passam a ter, espaço de pausa antes de acontecer. E dentro desse espaço, algo novo começa a surgir. Não é uma certeza absoluta, não é uma voz clara dizendo o que fazer, é mais sutil do que isso. É uma espécie de consciência, como se você estivesse começando a se observar enquanto vive. E isso muda completamente o jogo, porque quando você começa a perceber seus próprios padrões enquanto eles ainda estão acontecendo, você ganha algo que antes não tinha: escolha. Mesmo que seja uma escolha pequena, mesmo que seja só por alguns segundos, ainda assim é escolha. E é exatamente nesse ponto que uma ideia antiga começa a ser questionada. A ideia de que você é apenas o resultado das suas experiências passadas. Durante muito tempo, talvez tenha parecido assim, como se tudo o que você viveu tivesse moldado suas reações de forma quase automática, como se certos comportamentos fossem inevitáveis, quase parte fixa de quem você é. Mas aos poucos, essa percepção começa a se dissolver, não completamente, não de uma vez, mas suficiente para abrir uma fresta. E por essa fresta entra uma pergunta que pode ser desconfortável, mas também libertadora. E se você não for tão previsível quanto pensava? E se mesmo carregando tudo o que viveu, ainda existir um espaço real para agir de forma diferente? Não porque alguém disse que você deve, mas porque você começa a sentir que pode. Esse tipo de percepção não costuma vir com alarde. Na verdade, muitas vezes ela aparece em momentos comuns, em conversas simples, em decisões cotidianas, em situações que por fora parecem iguais às de antes, mas que por dentro são completamente diferentes. E é aí que algo importante acontece. Você começa a perceber que mudança não é um evento, é um processo contínuo de pequenas escolhas. E essas escolhas nem sempre são fáceis, porque agir diferente, mesmo que seja o melhor para você, pode gerar um tipo de desconforto que parece estranho no começo, pode gerar dúvidas, pode fazer você questionar se está no caminho certo, principalmente quando o ambiente ao seu redor ainda responde como se você fosse a mesma pessoa de antes. E isso pode criar um tipo de conflito silencioso. Uma parte sua reconhece que algo mudou, mas outra parte ainda está se ajustando a essa nova forma de existir. E no meio disso tudo, surge uma sensação que nem sempre é fácil de nomear. Uma mistura de vulnerabilidade com força, como se você estivesse ao mesmo tempo mais exposto e mais firme. E talvez seja exatamente isso que torna esse momento tão significativo. Porque não é sobre se tornar alguém completamente diferente. É sobre começar a ser mais fiel ao que você já é, sem tantas camadas de reação automática, sem tantas respostas condicionadas. E isso tem um impacto profundo. Porque quando você começa a agir a partir desse lugar mais consciente, mesmo que de forma imperfeita, a forma como você se relaciona com o mundo muda. Você começa a perceber nuances que antes passavam despercebidas, começa a identificar padrões nas situações que se repetem, começa a entender que certas experiências não eram apenas coincidências aleatórias, mas partes de um ciclo que agora você consegue enxergar com mais clareza. E quando você enxerga um padrão, você também começa a perceber onde ele pode ser interrompido. Não de forma radical,
não com uma ruptura dramática, mas com pequenas mudanças consistentes. E talvez o gesto que você fez recentemente tenha sido exatamente isso, uma interrupção, um ponto em que, mesmo que por um instante, você não seguiu o roteiro de sempre. E esse tipo de momento, por menor que pareça, tem um efeito acumulativo, porque cada vez que você escolhe de forma mais consciente, você reforça uma nova direção, não como uma promessa de que tudo vai mudar rapidamente, mas como um movimento real, um deslocamento. E com o tempo, esse deslocamento começa a criar distância entre quem você era e quem você está se tornando. E é nesse espaço que muitas coisas começam a ganhar um novo significado. Experiências antigas podem ser revisitadas com outro olhar. Situações que antes pareciam injustas podem começar a revelar aspectos que você não conseguia ver antes. Até mesmo certos erros podem começar a fazer sentido dentro de um contexto maior de aprendizado. Não como justificativa, mas como compreensão. E isso traz algo que não é imediato, mas é profundamente transformador. Um tipo de paz diferente. Não a paz de quem tem todas as respostas, mas a paz de quem já não precisa de todas elas para continuar avançando. E talvez seja por isso que, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, você sente que há algo se reorganizando, como se peças que estavam soltas começassem aos poucos a encontrar um lugar. Ainda não é um quadro completo, mas já não é mais confuso como antes. E isso abre espaço para algo ainda mais profundo, porque quando você começa a enxergar sua própria mudança com mais clareza, inevitavelmente surge uma outra questão. Se você realmente não é mais a mesma pessoa, então por que certas situações continuam aparecendo na sua vida? Essa pergunta costuma incomodar mais do que parece à primeira vista. Porque, quando você começa a mudar por dentro, existe uma expectativa silenciosa de que o mundo ao redor também mude na mesma velocidade. Como se, ao pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, as situações automaticamente acompanhassem esse movimento. Mas, na prática, não é bem assim que acontece. Muitas vezes, justamente quando você começa a se transformar, algumas situações antigas voltam a aparecer. Conversas parecidas, desafios familiares, pessoas que despertam emoções que você pensava já ter superado. E isso pode gerar uma confusão real. Uma parte sua pode pensar: se eu mudei, por que isso ainda está acontecendo? E essa dúvida não é sinal de que você está voltando para trás. Na verdade, em muitos casos, ela indica exatamente o contrário, porque essas repetições nem sempre significam que nada mudou. Às vezes, elas existem porque agora você está em posição de responder de outra forma. Como se a vida colocasse diante de você, novamente, algo conhecido, mas dessa vez com um pequeno espaço diferente dentro de você. Um espaço onde antes havia impulso, agora existe consciência. Um espaço onde antes havia reação automática, agora existe possibilidade de escolha. E é nesse detalhe que muita coisa se transforma. Imagine uma situação que no passado sempre terminava do mesmo jeito. Talvez uma discussão, um padrão de comportamento, um tipo de relação que parecia seguir um roteiro previsível. Antes, você talvez entrasse nesse ciclo sem perceber, reagindo como sempre reagiu, sentindo o que sempre sentiu e, no final, ficando com aquela sensação de repetição. Mas agora algo muda, não necessariamente na situação em si, mas na forma como você a atravessa. Talvez você perceba o momento exato em que tudo começaria a escalar e, pela primeira vez, decide não seguir por ali. Talvez você sinta a emoção surgindo, mas não se deixa ser completamente dominada por ela. Talvez você diga menos, ou diga de um jeito diferente, ou até escolha o silêncio, não como fuga, mas como consciência. E esse tipo de mudança pode parecer pequeno de fora, mas por dentro é enorme, porque você não está apenas mudando o resultado de uma situação, está mudando o padrão que a sustentava. E padrões não desaparecem de uma vez, eles se dissolvem aos poucos à medida que deixam de ser alimentados da mesma forma.
Por isso, essas repetições podem ser vistas de outra maneira, não como provas de que você não evoluiu, mas como oportunidades de perceber o quanto já mudou. Só que existe um detalhe importante aqui. Nem sempre é fácil reconhecer essa mudança enquanto ela está acontecendo, porque não há um marco claro, não há um momento em que alguém anuncia: agora você superou isso. O que existem são pequenas diferenças, pequenos desvios no caminho. E muitas vezes você só percebe o impacto deles depois que tudo já passou, depois que aquela situação termina de um jeito diferente, depois que você reage de forma mais leve, depois que aquela sensação antiga simplesmente não aparece com a mesma intensidade. E aí, aos poucos, você começa a entender, não de forma teórica, mas na prática, que mudança real não significa que certas coisas nunca mais vão acontecer. Significa que, quando acontecerem, você já não será o mesmo dentro delas. E isso altera completamente o desfecho. Porque o que define muitas experiências não é apenas o que acontece, mas quem você é quando aquilo acontece. E talvez seja por isso que aquele gesto recente foi tão significativo, porque mesmo que ninguém tenha percebido, você percebeu. Você sentiu que havia algo diferente na forma como agiu, algo mais alinhado, mais consciente, mais próximo de quem você vem se tornando. E esse tipo de reconhecimento interno tem um valor que não depende de validação externa. É quase como um ponto de referência, um momento que, mesmo silencioso, marca uma virada. Não uma virada dramática, mas uma mudança de direção. E quando a direção muda, mesmo que o caminho ainda pareça parecido por um tempo, o destino começa a transformar. Talvez lentamente, talvez de forma imperceptível no começo, mas de forma real. E é aí que algo mais profundo começa a emergir. Porque quando você passa a perceber essas mudanças em si mesmo, surge uma nova relação com o tempo. Uma relação menos ansiosa, menos imediatista. Você começa a entender que nem tudo precisa acontecer agora para ter valor, que nem toda transformação precisa ser visível para ser verdadeira, e principalmente que certos processos exigem paciência, não porque são lentos demais, mas porque estão acontecendo em um nível que não pode ser apressado. E isso traz um tipo de força diferente. Não aquela força impulsiva que tenta resolver tudo de uma vez, mas uma força mais silenciosa, mais estável, que sustenta mudanças reais ao longo do tempo. E talvez seja exatamente essa força que está começando a se formar dentro de você agora. Mesmo que você ainda não consiga nomear completamente, mesmo que ainda existam dúvidas, momentos de incerteza, dias em que tudo parece voltar ao ponto inicial, há algo diferente, algo que não estava ali antes. E isso nos leva a um ponto essencial dessa jornada. Porque, se essas mudanças são reais, se esses padrões estão começando a se dissolver, então, o que acontece quando você finalmente deixa de se identificar com aquilo que antes te definia? Existe um momento, quase imperceptível, em que você começa a olhar para algo que antes definia quem você era e já não se reconhece completamente ali. Não é uma rejeição. Não é como se você estivesse tentando apagar o passado ou fingir que nunca foi daquela forma. É mais sutil do que isso. É como reencontrar uma versão antiga de si mesmo e perceber que ela já não cabe mais. E essa percepção pode ser libertadora, mas também estranha. Porque durante muito tempo, certas histórias fizeram sentido para você. Certas dores, certos padrões, até certas formas de se proteger, tudo isso ajudou a construir a forma como você se via no mundo. E de repente, você começa a perceber que não precisa mais carregar tudo isso da mesma forma. Não porque foi fácil superar, mas porque algo dentro de você amadureceu. E quando isso acontece, uma mudança profunda começa a se formar. Você deixa de reagir apenas com base no que viveu e começa a agir a partir do que compreendeu. E essa diferença é enorme, porque viver a partir de reações
mantém você preso ao passado. Mas agir a partir de compreensão cria espaço para algo novo. E talvez seja exatamente isso que está começando a acontecer agora. Aquele gesto recente, aquela escolha aparentemente pequena, pode ter sido o primeiro sinal claro dessa transição. Não como um ponto final, mas como um ponto de virada. Um daqueles momentos em que, sem perceber totalmente, você para de reforçar uma versão antiga de si mesmo. E isso muda mais do que parece. Porque quando você deixa de se identificar com certos padrões, eles perdem força. Não desaparecem imediatamente, mas deixam de comandar suas decisões com a mesma intensidade. E aos poucos, você começa a experimentar algo diferente. Um tipo de leveza que não vem de ter resolvido tudo, mas de não carregar mais o peso da mesma forma. Um tipo de clareza que não vem de ter todas as respostas, mas de não precisar mais de tantas justificativas para seguir em frente. E é nesse ponto que muitas peças começam a se encaixar. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer mais sentido. Não porque elas mudaram, mas porque o seu olhar mudou. Você começa a perceber que algumas experiências não estavam ali para te prender, mas para te mostrar algo que naquele momento você ainda não conseguia ver. E agora, com essa nova perspectiva, tudo começa a se reorganizar. Não como uma revelação súbita, mas como um entendimento que vai se formando aos poucos. E talvez o mais interessante de tudo isso seja o seguinte: quando você realmente deixa de se identificar com uma versão antiga de si mesmo, você também deixa de precisar provar que mudou, porque a mudança já está acontecendo. Ela aparece nas suas escolhas, na forma como você reage, no que você aceita e no que você não aceita mais. Ela aparece na maneira como você lida com o silêncio, com a espera, com a incerteza e, principalmente, na forma como você se trata. Porque em algum ponto desse processo, você começa a perceber que não precisa mais ser tão duro consigo mesmo como antes, que talvez aquele julgamento constante, aquela cobrança excessiva, já não faça sentido da mesma forma. E isso abre espaço para algo que muita gente demora a permitir: compaixão por si mesmo. Não como desculpa, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que você fez o melhor que pôde com o que sabia naquela época. Reconhecimento de que crescer envolve inevitavelmente errar, ajustar, aprender. E quando essa compaixão começa a fazer parte da forma como você se vê, algo muda profundamente. Você para de lutar contra si mesmo e começa finalmente a trabalhar a seu favor. E isso tem um impacto direto na forma como a vida começa a responder a você. Não como uma recompensa mágica, mas como um reflexo mais coerente de quem você está se tornando. Porque quando suas ações, suas intenções e sua percepção começam a se alinhar, você passa a se mover de forma diferente pelo mundo. E esse movimento diferente cria resultados diferentes. Talvez não imediatamente, talvez não de forma linear, mas de forma consistente. E é aqui que algo importante se revela. Não como uma promessa, mas como uma possibilidade real. A possibilidade de que aquilo que você começou a mudar dentro de si esteja abrindo espaço para algo que antes não teria como acontecer. Não porque o momento chegou de forma predestinada, mas porque você está se tornando alguém capaz de sustentar o que antes talvez não estivesse pronto para viver. E isso muda completamente a forma de olhar para o futuro, porque deixa de ser uma espera passiva e passa a ser uma construção ativa, mesmo que silenciosa, mesmo que invisível para os outros. E talvez seja por isso que existe essa sensação de expectativa no ar. Não aquela ansiedade inquieta, mas uma espécie de pressentimento calmo, como se algo estivesse se aproximando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso nos leva ao ponto final dessa jornada. Porque quando você começa a se ver dessa nova forma, inevitavelmente surge uma última questão: o que você faz com essa consciência agora? Talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em fazer diferente. Porque depois de tudo isso, depois de perceber essas mudanças sutis, esses deslocamentos internos, essas pequenas escolhas que começaram a alterar sua direção,
pode surgir uma vontade quase automática de acelerar, de tentar transformar essa consciência em resultados rápidos, de querer ver, o quanto antes, algo concreto acontecendo do lado de fora. Isso é compreensível, mas existe um risco silencioso aí. O risco de sair de um padrão antigo e, sem perceber, entrar em outro. Um padrão onde tudo precisa ter uma resposta imediata, um resultado visível, uma confirmação clara de que você está no caminho certo. E talvez essa seja a última camada que precisa ser ajustada, porque nem toda mudança verdadeira se revela rapidamente. Algumas delas amadurecem no silêncio, se consolidam longe dos olhos dos outros, crescem de dentro para fora, até que em algum momento se tornam impossíveis de ignorar. E isso exige algo que nem sempre é fácil: confiança. Não uma confiança cega, que ignora a realidade, mas uma confiança construída na observação do que você já viveu. Se você olhar com cuidado, vai perceber que não chegou até aqui por acaso. Não no sentido de destino fixo ou de algo previamente desenhado, mas no sentido de que houve um caminho. Houve escolhas, houve momentos difíceis que de alguma forma contribuíram para quem você é agora. E, principalmente, houve uma continuidade. Mesmo quando você duvidou, mesmo quando tudo parecia parado, mesmo quando nada fazia muito sentido, você continuou. E isso importa mais do que parece, porque essa continuidade é o que sustenta qualquer transformação real. Não são os picos de motivação, são os pequenos movimentos consistentes. Não são as decisões grandiosas, são as escolhas silenciosas que você repete quando ninguém está vendo. E talvez seja exatamente por isso que aquele gesto recente teve tanto peso, porque ele não foi isolado, ele foi coerente com algo que já vinha sendo construído dentro de você. E quando existe coerência, existe direção, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro. E isso muda a forma como você se posiciona diante do que vem pela frente. Ao invés de tentar controlar tudo, você começa a observar mais. Ao invés de reagir imediatamente, você cria espaço. Ao invés de buscar confirmação o tempo todo, você passa a confiar um pouco mais no que já sente. E isso não significa passividade. Não, por contrário, significa agir com mais intenção, com mais presença, com menos ruído interno. E aos poucos, isso começa a gerar um efeito curioso. Você passa a perceber oportunidades que antes talvez ignorasse. Começa a se envolver em situações de forma diferente. Começa a dizer sim e não com mais clareza. E isso reorganiza a sua experiência de vida. Não como uma mudança repentina, mas como um ajuste contínuo. E em algum momento, você olha para trás e percebe que muita coisa mudou. Não porque houve um único grande evento, mas porque você se tornou alguém que já não responde da mesma forma. E essa, talvez, seja a verdadeira virada. Não algo que acontece fora, mas algo que redefine completamente a forma como você vive o que acontece fora. E dentro dessa nova forma de viver, surge algo que não precisa de muito barulho para ser sentido. Uma espécie de estabilidade. Não perfeita, não constante, mas real. Uma base interna que não depende tanto das circunstâncias. E é a partir dessa base que qualquer avanço verdadeiro acontece. Não como um salto repentino, mas como uma continuidade natural do que você já vem construindo. Então, talvez, a pergunta não seja mais quando algo vai acontecer. Talvez a pergunta seja mais simples e mais profunda ao mesmo tempo. Você consegue reconhecer o quanto já mudou, mesmo que ainda esteja no meio do caminho? Porque, às vezes, o que parece ser apenas o começo de algo já é, na verdade, o resultado de um longo processo que você atravessou quase sem perceber. E se houver algo que vale a pena levar com você depois de tudo isso, talvez seja isso: prestar mais atenção nesses momentos silenciosos, nessas escolhas que ninguém vê, nessas pequenas mudanças que não fazem barulho, mas alteram sua direção, porque é nelas que muita coisa começa. E se fizer sentido para você,
Talvez seja interessante observar com um pouco mais de atenção quais desses momentos têm aparecido em sua vida ultimamente. Não para tirar conclusões rápidas, mas para se conhecer melhor dentro deles. E, quem sabe, compartilhar o que você tem percebido. Às vezes, colocar em palavras o que está acontecendo por dentro ajuda a tornar tudo um pouco mais claro. E também cria uma conexão interessante com outras pessoas que podem estar atravessando algo parecido. No fim, não se trata de ter todas as respostas. Se trata de continuar presente o suficiente para reconhecer quando algo dentro de você começa silenciosamente a mudar. E isso, por si só, já é um tipo de avanço que ninguém pode tirar de você.